Vamos lá, ler e escrever. Etapa 2, ampliando o repertório. Correção. Atividade 2A, analisando a música. Após o estudo da letra da música selecionada pela sua professora, que no caso é a Trem-Bala, da Ana Vilela, do estudo do autor, suas características e dos recursos empregados, localize palavras com S, SS, C cedilha, SC, N, M, J e G e observe o que há de comum nas suas grafias. Então vamos lá. Aqui ele pede para você separar as palavras selecionadas no estudo da música, da letra da música, e do lado colocar a sua explicação. Eu fiz diferente, eu pedi para vocês só separarem as palavras com a letra que eles pedem. Por exemplo, aqui palavras com a letra S, vocês separaram todas as palavras com a letra S. Na parte da explicação, eu separei essas palavras em grupo, porque facilita na hora da gente responder a 2B, ok? Então, vamos lá. Aqui tem todas as palavras com a letra S na letra da música. Viram que tem bastante palavras, né? Já do outro lado, eu separei elas em grupo. As que começam com S, exemplo, sobre, se, saber e assim por diante. As que terminam com S, exemplo, todas, pessoas, mais e assim por diante. E as que têm um S no meio da palavra, exemplo, escutar, universo, vasto. Ok? Próxima letra, palavras com SS. São poucas as palavras, né? Tem pessoas, fosse, assim, isso e passageiro. Como não são muitas palavras, não foi necessário separar em grupos, por isso que eu copiei nos dois quadrados. Próxima, mesma coisa. Palavras com SC, escutar, escalar. Palavras com C cedilha, dançar, corações, situações e graça. E em seguida, palavras selecionadas no estudo da letra da música, palavras com N. Aí já tem bastante palavras com N, né? Do lado direito, eu separei as que começam com N, as que têm a letra N seguido de uma vogal e as que têm a letra N seguido de uma consoante. Então, esses foram os grupos na qual eu separei as palavras com a letra N. Palavras com M. Então, tem todas as palavras da letra da música Trem-Bala com a letra M. E do lado direito, eu separei em grupos as que começam com M, as que têm a letra M seguido de uma vogal, vogal A, E, I, O, U, e as que têm a letra M seguido de uma consoante. Nota-se que também tem algumas palavras que têm a M no final da palavra. Eu também separei algumas, então essas são separadas em 4 grupos. Ok? Palavras com J, nós só tínhamos a palavra já. E palavras com G, eu também separei em grupos. As que têm o som do G, exemplo, algum, chegar, abrigo, amigos, contigo, graça e segura. As com G ou Gui, exemplo, alguém. E as com som de J, o G com som de J, exemplo, gente, passageiro. Atividade 2B, completando o quadro das descobertas. Considerando o que foi estudado nas atividades anteriores sobre as regularidades da escrita, complete o quadro a seguir com suas descobertas. Observe o registro de uma regularidade que você já conhece para redigir a sua nova descoberta.
Então vamos lá. Palavras com S. O que deu para notar com as palavras com S? Elas são utilizadas no início das palavras, ok? No final das palavras, geralmente indicando plural. E são utilizadas também no meio entre uma consoante e uma vogal. Então vamos lá confirmar se é isso mesmo. No meio da palavra, entre uma consoante e uma vogal. Então, ó, escutar, tá certo? Universo, tá certo? Vasto, tá certo? Ó, o A e o T. Depois, verso, tá certo? Escalar, tá certo? O E e o C. Sorrisos, o I e o O. Aí ela não está entre uma consoante e uma vogal. Presentes também. Ela não está entre uma consoante e uma vogal. Por que será? É porque em sorrisos e presentes, o S, ele não tem o som de S, ele tem o som de Z. Pode reparar, ó, como a gente fala sorrisos, presentes. Então, por isso que ele está no meio entre duas vogais e não entre uma vogal e uma consoante. Já em espera, tá ok, ó. Vogal e a consoante P, estão e prestes. Deu para entender? Tranquilo, né? Então, retomando. Palavras com som de S. Palavras com SS, perdão. Explicação, elas têm o som, quando elas têm o som de S, elas estão entre duas vogais. Então, vamos lá confirmar. Pessoas, o SS entre a vogal E e a vogal O. Fosse, entre a vogal O e a vogal E. Assim, isso e passageiro. Ok? Então, fora aquela explicação que já está no livro, né? Que nunca nenhuma palavra se inicia com SS, que ela é utilizada em alguns verbos de ação, como fosse, e em alguns substantivos, também a regra na qual ela é sempre utilizamos o SS entre duas vogais. Retomando, palavras com SC. Quando que a gente utiliza as palavras com SC? A gente vai notar que ela tem dois sons distintos. Por isso que nós utilizamos o SC. Por exemplo, escutar. Pode ver, dá pra gente notar direitinho o som do S e o som do C. Escalar. Então, a gente nota direitinho que elas têm sons distintos. Cada uma tem o seu som. Ok? Essa é a regra do SC. Palavras com C cedilha. O C cedilha, ele é sempre usado antes de A ou U. Vamos lá ver se é isso mesmo? Então, vamos lá. C cedilha. Dançar, antes do A. Corações, antes do O. Situações, antes do O. Graça, antes do A. Na letra da música não tinha nenhuma com o U.
mas também é utilizado antes do U. E com som de S, né? Palavras com N. Nós vamos notar que todas as palavras com N no meio da palavra, que é o mais difícil da gente distinguir, elas têm a consoante, elas vêm seguida de uma consoante, exceto a P e a B. Vamos lá confirmar. Então, quando elas começam com N, é tranquilo. Tem o som de N mesmo. Não, nós, num. Quando elas têm a letra N seguida de uma vogal, também. Ok? Não, nós, infinito. É tranquilo. A dúvida é quando ela tem a letra N no meio da palavra e seguida de uma consoante. Então, a gente vai notar que ela é... a letra N, ela vem sempre antes de todas as consoantes, exceto a P e a B. Pode reparar, ó, antes de toda mundo, letra D, cantar, ela vem antes da letra T, dançar antes do C cedilha e assim por diante. Nunca antes da letra P ou B, certo? Por quê? Porque antes da letra P ou B vem a letra M. Então, já é a regra da letra M. Então, voltando lá. Palavras com M. No meio das palavras, sempre antes de P e B. E no final das palavras. Então, vamos lá. Quando elas começam com a letra M, é tranquilo, porque ela tem som de M mesmo, né? Mundo, mais, morada. Quando elas são seguidas de uma vogal, também é tranquilo, porque é uma memimomumão, né? Agora, quando é a letra M no meio, ela é sempre seguida da consoante, ou sempre vem antes da consoante, P ou B. Podem reparar, ó, também, consoante B, comprar, consoante P, compartilhar, consoante P, tempo, consoante P e sempre consoante P. Então, essa regrinha é primordial para não escrevermos errados. M sempre antes de P e B. O N, todas as outras consoantes podem ser utilizadas antes do o N depois. O N antes, perdão. Agora, M sempre antes de P e B só. E a letra M também é usada no final da palavra. Então, vocês vão ver que nenhuma palavra termina com a letra N, apesar do som ser parecido. Então, ó, algum, alguém, num, também, assim, mim, trem. Todas as palavras, quando terminam com a letra M. Tranquilo. E agora, as duas últimas. Palavras com J, só tínhamos a já, né? Então, não dá para ter uma noção. Mas, de qualquer forma, eu coloquei uma anotação sobre a regra da letra J. Nós usamos a letra J nas formas verbais terminadas em jar. Exemplo, viajar, arranjar, despejar. Também utilizamos a letra J nas palavras de origem tupi, africana ou árabe. Exemplo, jiboia, pajé, manjericão, moji, canjica. Nas palavras derivadas de outras que já apresentam a letra J. Exemplo, cereja, cerejeira, laranja, laranjeira, loja, lojinha. Ok? E as palavras com G? As palavras com G, quando elas têm o som de J, elas são utilizadas em substantivos terminados
em agem, igem e ugem. Exemplo: viagem, imagem, ferrugem. Em palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio ou ujo. Exemplo: plágio, relógio. E em verbos terminados em ger e gir. Em palavras derivadas e também em palavras derivadas de escritas com G. Ok? Então, essas são algumas das regras da ortografia. Espero que vocês tenham gostado. Corrijam direitinho as atividades.